Olá pessoal, bem-vindos ao canal Turismo e Ciência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos rios mais importantes da nossa cidade. Não sai daí! Esse é o primeiro vídeo de uma série que iremos produzir sobre os rios, mares e lagoas aqui do Rio de Janeiro. E o primeiro rio que a gente vai falar é exatamente sobre o mais carioca deles, o Rio Carioca. O Rio Carioca ele é considerado um dos rios mais importantes da história aqui da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, a cidade foi fundada ainda por volta de 1565, lá no Morro Cara de Cão, na Urca. Pouco tempo depois, 2 anos depois, a sede do Rio de Janeiro foi transferida para o então conhecido Morro do Castelo. Nos dois endereços, a cidade do Rio de Janeiro ficava situada em frente ao mar, distante desse jeito dos principais cursos de água da nossa cidade. Então a água potável, que a gente sabe que é um recurso muito importante para qualquer civilização, acabou se tornando um problema aqui para o Rio de Janeiro. Esse problema ele foi suprido inicialmente pelas populações indígenas que viviam principalmente ali na região do Silvestre, fica na parte alta de Santa Teresa. E como todo bom carioca, esses indígenas arrumaram um jeitinho de virar aqui nessa cidade, nessa nova civilização, nessa nova sociedade que estava surgindo junto com os portugueses. Então essas pessoas, esses povos indígenas, começaram a trocar água. Eles pegavam a água lá da nascente do Rio Carioca, transportavam até o centro do rio e em troca dessa água eles recebiam alimento, roupas e algumas ferramentas, como por exemplo facões, enfim, machados, coisas que eram úteis para eles naquele período. O interessante dessa história é que o nome carioca, ela também tem uma origem indígena. Carioca, vem do tupi e um dos significados que é atribuído a ela é casa de branco. Isso porque na foz do Rio Carioca, situada ali no atual aterro do Flamengo, na atual praia do Flamengo, um comendador português, construiu um imóvel. Esse rapaz, esse senhor, veio junto com a comitiva portuguesa de ocupação das terras. E assim os indígenas conheciam aquela área como uma área ocupada por essa população branca. Interpretada também com outros nomes, como por exemplo, Casa de Cascudo, atribuída a principalmente a armadura que os portugueses utilizavam, ou também Casa Carijó. Mas a canalização desse rio, ela só aconteceu anos depois. Foi a partir de por volta do século XVII até o século XIX que começa esse processo de transformação do curso do Rio Carioca. Ainda por volta de 1750 foram construídas as principais estruturas para transformação e canalização desse curso de rio. E é interessante a gente fazer sempre uma conexão com o contexto histórico da época. Nesse momento a gente tinha acabado de passar pelas duas principais invasões francesas, uma em 1710 e outra em 1711 na cidade do Rio de Janeiro. E como uma parte importante nesse processo da canalização do Rio Carioca, a gente tem a construção do que ficou conhecido como a Mãe d'Água do Rio Carioca. É uma construção, na verdade, que começou em 1744 e se estendeu por mais algum tempo, e consistia numa rede de cisternas que faziam esse primeiro tratamento de água conhecido na nossa cidade, que utilizava-se principalmente o método de decantação, e através dessa rede de cisternas a água era distribuída para o centro do Rio de Janeiro. É interessante que até 1865 esse era considerado o principal sistema de canalização de água do Brasil. Então, durante muito tempo, esse foi o principal rio da nossa cidade. Um outro ponto interessante é que ele chegou a transportar, nessas comportas da Mãe d'Água, cerca de 4.000 litros de água. E era responsável por abastecer toda a cidade do Rio de Janeiro. Bom, e essa água, na verdade, seguia por Santa Teresa,
na atual rua Almirante Alexandrino, que a gente conhece hoje como Almirante Alexandrino, e depois ela ia seguindo até o nosso aqueduto da Carioca. Aqueduto que a gente conhece hoje como Arcos da Lapa. Seguindo pelo aqueduto do Rio Carioca, ele abastecia o convento de Santo Antônio através das cisternas que existiam lá no convento. Depois ele seguia para um grande chafariz monumental, construído aí, né, por volta do mesmo período também, que ficava bem no largo do chafariz da Carioca. Daí vem o nome, né, Largo do Carioca. E esse chafariz abasteceu a cidade durante bastante tempo. Ele sofreu várias alterações ao longo dos anos, principalmente já no século XIX, com a chegada da corte aqui no Brasil. E depois essa água era transportada pela Rua do Cano, que hoje a gente conhece como Rua 7 de Setembro, até chegar ao nosso chafariz da Praça 15, chafariz de Mestre Valentim ou chafariz da Pirâmide. No chafariz do Mestre Valentim era onde basicamente toda a população do centro do Rio se concentrava para buscar água, alimentar, né, dar água para os animais, lavar as roupas, enfim, fazer os serviços domésticos. Mas além disso, essa água também era transportada para as embarcações. Então, dali do chafariz da Carioca, partiam também, né, as embarcações para outros lugares, até para fora daqui do Brasil, retornando para a Europa. Mas antes todo mundo se abastecia ali no chafariz. Um outro ponto interessante, que além desse curso principal, né, de desvio do rio, também foram feitos outros pequenos braços que seguiam em direção à Rua do Riachuelo, o chafariz monumental da Rua do Riachuelo, já do século XIX, e também o outro chafariz lá na Glória. Um outro detalhe interessante dessa história é que além dessa importância para abastecimento da cidade, essa importância hídrica, o Rio Carioca ele também acabou se associando aí, né, à nossa cultura, à história do Rio de Janeiro. Não é à toa que é chamado de carioca todo aquele que bebeu das águas do Rio Carioca. Então mesmo nós, né, hoje, não bebendo mais da água do rio, acabamos adquirindo também, né, esse adjetivo. Então todo carioca, teoricamente, bebia das águas do rio. Além disso, muitas lendas indígenas também foram associadas ao nosso Rio Carioca. Uma delas dizia que o Rio Carioca era o rio mais puro do Rio de Janeiro. E isso era assegurado também por esses viajantes, porque eles transportavam essa água na moringa e ela durava por vários dias, permanecendo em boa condição para consumo. Então isso indica que, na verdade, né, a quantidade de micro-organismos dessa água era muito baixa, então ela era de boa qualidade. Um outro ponto interessante é que as lendas indígenas também diziam que aqueles que bebiam da água do Rio Carioca ficavam com as vozes bonitas, então deixava a voz da pessoa mais bonita. Além disso, que aformoseavam os rostos, então quem bebia das águas do Rio Carioca ficava mais bonita e os homens mais viris. Então isso talvez tenha mudado um pouco, né, dessa cultura europeia e introduzindo um pouco dessa cultura mais indígena aqui, principalmente nos hábitos de higiene em relação aos banhos. Bom, e hoje, as águas que abasteciam, né, toda a cidade do Rio de Janeiro, que nasce, na verdade, né, essas águas ainda nascem lá aos pés do Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, seguem o curso, né, ali na lateral da atual Mãe d'Água do Rio Carioca, descem pelos bairros do Cosme Velho, passam por Laranjeiras, né, até chegar à enseada da Baía de Guanabara. Então ela chega até a sua foz, perdão, lá na Baía de Guanabara. É interessante também que em 2019 a Mãe d'Água do Rio Carioca foi reinaugurada após, né, um relativamente longo aí processo de restauração. Lembrando que o espaço estava bastante deteriorado porque ficou muitos anos sem uso. Em 2019 esse espaço foi reinaugurado. Também em janeiro de 2019 o Rio Carioca ganhou um título muito importante,
que ele foi tombado como patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Então ele é considerado o primeiro rio do Brasil tombado como patrimônio histórico. E isso é interessante, que faz a gente refletir um pouco sobre essa questão da conservação e preservação dos rios aqui do nosso Rio de Janeiro. Não só por ela preservação, histórica, social atribuída aos rios, mas também a preservação ambiental desses rios e afluentes. Recentemente a gente passou por uma crise hídrica muito importante no Rio de Janeiro em relação à nossa concessionária de águas aqui da cidade, e isso faz a gente refletir um pouco sobre a qualidade da água que nós estamos consumindo. Então é interessante trazer um pouco dessas discussões. E um outro ponto interessante é que a gente teve esse problema de abastecimento de água, mas hoje muitas favelas, muitas comunidades, enfim, grupos aqui da nossa cidade ainda sofrem com essa falta, de água. Então o acesso à água tratada, o acesso à água de forma adequada. O próprio Rio Carioca, ele sofre, na verdade, com isso, Quando ele desce ali pelo maciço da Tijuca, indo em direção principalmente ao bairro do Cosme Velho, ele também tem, essa água utilizada pelos moradores ali do entorno, principalmente das favelas do entorno. Essa água ainda de forma, irregular e também não tratada. Então isso também faz a gente refletir um pouco sobre o acesso à água potável no Rio de Janeiro. Um outro ponto interessante é que hoje o nosso rio deságua na Baía de Guanabara, já poluído. Então também traz essa discussão do acesso ao saneamento básico, principalmente o tratamento do esgoto, que é lançado diretamente no rio. Então todas essas discussões podem ser atribuídas ao nosso rio, tanto histórico, cultural, quanto também o aspecto ambiental. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, Esse foi o primeiro vídeo, e conto com vocês também nos próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no canal e também dar aquele joinha, aquele curtir. E para quem tiver também alguma sugestão, alguma proposta, de ideias para fazer um outro tema de vídeo, pode deixar também seu comentário. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, A nossa página do Facebook é Turismo e Ciência e o Instagram é @Kareline Turismo e Ciência. Mais sobre o Rio Carioca e a história do Rio de Janeiro a gente conta nos tours após esse período da quarentena.